Olá pessoal, aqui é Elisângela, professora de arte de vocês. A gente vai continuar com mais um PET hoje, o PET 3, PET 5, semana 3. A gente vai falar de teatro, bom? Como eu faço sempre, eu vou ler o texto com vocês, tá? Vocês me acompanhem. No final eu vou dar as respostas do PET da semana passada e ler as questões dessa semana, ok? Para responder semana que vem. Então vamos lá? Linguagem teatral. A linguagem teatral é aquela utilizada nos textos teatrais ou dramáticos, dos quais são escritos para serem apresentados de forma cênica. Os gêneros teatrais mais conhecidos são a comédia, a tragédia e a tragicomédia. A dramaturgia é o nome utilizado para as representações teatrais, e os dramaturgos são aqueles que escrevem os textos para serem encenados por atores. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, onde os espectadores esperavam pelo momento de apresentação, que poderia durar um dia todo. Os textos teatrais são geralmente divididos em atos e cenas, apresentam diálogos e a ausência de um narrador. Tá? Essas daqui são as duas máscaras da tragédia e da comédia, né? Essas máscaras são bem famosas. Elementos da linguagem teatral. Em cada encenação teatral, podemos considerar alguns elementos essenciais a saber. Tempo é classificado de três maneiras, segundo a função que exercem: tempo real, em que decorre a narrativa; tempo dramático, tempo em que acontecem os fatos da narrativa; tempo da escrita, ou seja, quando a obra foi produzida. Nesse sentido, a obra teatral pode ter sido escrita no século XX, tempo da escrita, mas abordar fatos do século XVII, tempo dramático. Espaço corresponde ao local ou locais em que decorrem os fatos. Nesse caso, podemos considerar o espaço real, cênico, e o espaço psicológico. Assim, o real seria o espaço físico que se desenvolve os fatos, por exemplo, uma igreja, uma casa noturna, uma praça. Já os espaços psicológicos referem-se aos pensamentos dos personagens que envolvem a trama. Personagens são as pessoas que envolvem a história, podendo ser o protagonista, os personagens principais, coadjuvantes, secundários. Além disso, há os figurantes, que possuem um papel terciário, ou seja, sempre aparecem para preencher uma lacuna do espaço. Por exemplo, as pessoas que estão sentadas no restaurante, porém não participam da encenação. Plateia. Quando ocorrem as dramatizações teatrais, há sempre uma plateia, ou seja, o público que assiste à peça. Observe que os interlocutores são um dos elementos fundamentais da linguagem teatral. Cenário. O cenário corresponde ao conjunto de elementos que transbordam o espaço que acontecerá a apresentação. Por exemplo, a cozinha de uma casa, a rua, a igreja. As pessoas especialistas em cenografia são cenógrafos. Figurino. São as vestimentas utilizadas pelas personagens em determinadas cenas. Os figurinistas são especialistas em compor os figurinos dos artistas envolvidos. Por isso, os figurinistas estudam a história da trama, os quais possuem muitos conhecimentos históricos e culturais. Isso porque eles precisam conhecer os elementos da moda no tempo da peça. Por exemplo, numa peça que o tempo dramático é o século XIX, as roupas têm que ser do século XIX, né? Iluminação. Como parte do cenário, tem-se a iluminação cênica. É um elemento essencial realizado pelos produtores e iluminadores responsáveis por projetaram as luzes no espaço e nas personagens. Tá? Então, eles são, além de criarem efeitos de luz, desde o contraste à luz e sombra. Então, eles são responsáveis pela iluminação do local. Sonoplastia. Além de iluminação, as encenações teatrais envolvem sonoplastia, ou seja, o uso de sons, seja músicas, um ruído, as falas, entre outros. O sonorizador é a pessoa responsável pela sonoplastia cênica.
ok? Isso daqui é uma cena de uma peça de teatro. Bom, agora a gente vai ler as questões. Então vamos lá? Mostre o que você aprendeu e responda. Você já assistiu ou participou de uma peça de teatro? Como foi sua experiência? Lembrando que o teatro pode acontecer em diversos locais e de diversas formas, na escola, na praça e em outros lugares também, faça um comentário com as suas palavras. 2. De acordo com o texto, quais são os gêneros teatrais mais conhecidos? 3. Complete a frase abaixo, de acordo com o conhecimento que você adquiriu nessa semana. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na... Aí vocês vão ter que colocar aqui uma dessas respostas de baixo. Surgiu na modernidade, na pré-história, na antiguidade ou no barroco? 4. Identifique os elementos de linguagem teatral com base nas características de cada um. Lembre-se de consultar o texto como uma leitura atenciosa, com uma leitura atenciosa, tá bom? 1. Tempo. 2. Plateia. 3. Figurino. 4. Sonoplastia. 5. Iluminação. 6. Cenário. 7. Espaço. E 8. Personagem. Então, é para vocês colocarem um número na frente que corresponde ao que está falando nas questões, tá? Então, aqui. São pessoas que envolvem a história. Podem ser protagonistas principais ou coadjuvantes secundários. Aí vocês vão escolher um desses números aqui e vão me dizer quem é que é essa pessoa. Este elemento é classificado de 3 maneiras, segundo a função que exercem durante a elaboração ou apresentação da peça teatral. São quem assiste a peça, observa os interlocutores, são um dos elementos fundamentais da linguagem teatral. É um elemento essencial realizado pelos produtores, iluminadores, responsáveis por projetarem as luzes nos espaços e personagens, além de criarem efeitos de luz, desde contraste de luz e sombra. Este elemento corresponde ao conjunto de elementos que transformam o espaço que acontece. Será a apresentação. Por exemplo, a cozinha de uma casa, a rua, a igreja. As pessoas especialistas em cenografia são os cenógrafos. Este elemento corresponde ao local ou locais em que decorrem os fatos. Nesse caso, podemos considerar espaço real, cênico ou espaço psicológico. São vestimentas utilizadas pelas personagens em determinadas cenas. Tem como atribuição o cuidado com a iluminação, o uso de sons, seja uma música, um ruído, as falas, dentre outros. O sonorizador é a pessoa responsável por este elemento da arte cênica, ok? Aí vocês vão escolher aqui e associar, tá bom? Então, gente, para essa semana é isso. Segue as respostas do PET 5, semana 2. Mostre o que você aprendeu e responda. Você conhece histórias em quadrinhos? Cite exemplos de quais histórias você já leu. Aí, gente, isso aqui é resposta pessoal, mas eu dei a minha resposta e a resposta de vocês vai ser parecida com a minha. Sim, eu li muitas histórias em quadrinhos. Histórias da Turma da Mônica, O Menino Maluquinho e a Turma do Pererê. Faça a leitura do texto e identifique as onomatopeias de acordo com a descrição. Lembre-se, todo o conteúdo está descrito no texto, tá? Por isso, leia com atenção. Cocoricó. Cocoricó é o som de um galo cantando, então é o 5, né? Vrum vrum é o som de quê? Do motor do carro, então é 1. Blém blém é o som dos sinos, então é o 2, som do badalar dos sinos. Tibum é o som de mergulho, então é o 3, né? E o crash é o 4, é o som de batida, ok? O 3 é para vocês fazerem um desenho, né? Então, eu quero ver o desenho bonitinho que vocês fizeram, tá bom? É isso, gente. Boa semana para vocês e semana que vem eu trago as respostas do PET 3, do PET 5, semana 3. Bom? Beijinho para vocês e até semana que vem.